Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai desmistificar o Microsoft Power BI. A ideia é pegar nesse mundo que parece complexo, o mundo dos dados, e mostrar como ele pode, na verdade, ser um caminho bem claro para gerar insights poderosos. Então, a grande pergunta é esta. Como é que se pega um monte de dados confusos, aquela bagunça toda, e se transforma em algo que realmente faz sentido, que gera valor? É exatamente isso que o Power BI se propõe a resolver. E nós vamos percorrer essa jornada juntos, do início ao fim. Ok, vamos lá. Antes de mais nada, a base. Todo grande projeto de dados, sem exceção, começa com a preparação do terreno. E com o Power BI não é diferente. Não dá para construir nada em cima de uma fundação fraca, certo? Então, o manual que estamos a seguir aponta 3 passos essenciais para começar. Primeiro, instalar o SQL Server. Pense nele como o grande armazém dos nossos dados. Depois, o SSMS, que é o painel de controlo para a gente mexer nesse armazém. E por último, restaurar uma base de dados de exemplo, a AdventureWorks. Isto é ótimo porque nos dá um parque de diversões de dados para podermos praticar e testar tudo sem medo. Ok, com o nosso laboratório todo montado e pronto, agora sim a gente entra na parte onde a mágica realmente acontece. É aqui que pegamos naqueles dados brutos, todos desorganizados, e começamos a dar-lhes forma. E no coração dessa transformação está uma ferramenta chamada Power Query. Pensem nele como o grande organizador da festa. É o motor que vai pegar em toda aquela bagunça de dados, conectar-se a várias fontes diferentes e começar o trabalho de limpeza e refinação. Olhem só este exemplo. Isto aqui é mais pura realidade de como os dados chegam para nós na maioria das vezes. É uma bagunça, não é? Colunas com nomes estranhos, inconsistências como M e F para género, espaços em branco, colunas que nem vamos usar. É o caos inicial. E pronto, aqui está o resultado do trabalho do Power Query. Aquela tabela confusa de antes, agora está limpa, organizada, pronta para ser analisada. O M virou mile, as colunas inúteis sumiram. Este passo é absolutamente crucial. Qualquer análise feita com dados sujos, bem, o resultado não vai ser confiável. Beleza! Dados limpinhos. E agora? Agora vamos construir o cérebro da nossa análise, o modelo de dados. Se a limpeza foi a arrumação da casa, o modelo é a planta, a arquitetura de como tudo se vai conectar. E um bom modelo, basicamente, apoia-se em 2 tipos de tabelas. De um lado, as tabelas de factos. Pensem nelas como as tabelas que guardam os números, as ações, quanto vendeu, a quantidade de pedidos, os eventos. Do outro lado, as tabelas de dimensão. Elas dão o contexto, o quem, o quê, onde e quando. Uma coisa sem a outra não conta a história completa. E a grande sacada aqui é conectar estas tabelas, criar relações entre elas. É isso que faz a mágica acontecer. Quando filtramos por um produto, por exemplo, os números de vendas atualizam-se automaticamente. Sem estas conexões, seriam só um monte de folhas de cálculo isoladas. Ok, temos um modelo, mas como calculamos coisas mais complexas como margem de lucro ou vendas acumuladas? Aí entra o DAX. É uma linguagem de fórmulas, um pouco parecida com as do Excel, mas muito, muito mais poderosa. É com o DAX que criamos as métricas de negócio que realmente importam. Deem uma olhada neste exemplo de DAX. Parece complicado, mas a lógica é simples. Estamos a dizer ao Power BI, vai à tabela de vendas, linha por linha, multiplica o preço pela quantidade e no final soma tudo. Isto cria uma nova métrica, vendas brutas, que podemos usar em qualquer gráfico. É assim que se vai além das somas e médias básicas. Muito bem. Passamos pela limpeza, pela modelagem, agora vem a parte mais legal, a recompensa de todo este trabalho, a visualização. É aqui que os dados viram histórias. É hora de fazer os números falarem. E para contar uma boa história, existem algumas regras de ouro. O material que estamos a analisar destaca alguns pontos importantes. Primeiro, comece com a pergunta de negócio em mente. Depois, simplicidade é tudo. Use gráficos que toda a gente entende, como barras e linhas. E claro, pense em quem vai usar o relatório. Crie filtros para que a pessoa possa explorar. E uma dica valiosa, fuja de gráficos de pizza. Na maioria das vezes, eles mais confundem do que ajudam. E essa escolha do gráfico certo é super importante. Não é só sobre deixar bonito. Cada visual tem uma função. Quer comparar categorias tipo vendas por país, gráfico de barras ou colunas. Quer ver uma evolução no tempo, como vendas ao longo do ano, gráfico de linhas. Usar o gráfico certo faz toda a diferença na clareza da mensagem. E falando em interação, os filtros e segmentadores são o que realmente dá poder a quem está a ver o relatório. Eles transformam um painel estático numa ferramenta descoberta. É como dar uma lupa à pessoa e dizer, vá em frente,
Explore, encontre as suas próprias respostas. Até aqui vimos o essencial, mas quem domina esta base abre uma porta para um mundo de funcionalidades avançadas onde a inteligência artificial e novas arquiteturas de dados entram em cena. Vamos dar só uma espreitadeira a este universo. Por exemplo, o Power BI tem visuais que usam inteligência artificial. Um deles é o de principais influenciadores. Em vez de ficarmos horas a tentar descobrir porque é que as vendas subiram, arrastamos os dados para este visual e ele basicamente nos diz: olha, os principais fatores que levaram a este aumento foram este e este. É análise de dados de forma automática. Outra ferramenta incrível nesse sentido é a árvore de decomposição. Ela também usa IA e permite-nos fazer uma análise de causa-raiz de forma super interativa. Podemos começar com o total de vendas e ir quebrando esse número por região, depois por produto, depois por vendedor, até encontrar a origem de um problema ou de um sucesso. É fantástico para explorar os porquês. E já olhando para o futuro, ou melhor, para o presente mais avançado, temos coisas como o modo Direct Lake. Antigamente, tínhamos que escolher. Ou importávamos os dados para ter relatórios super rápidos, mas com dados um pouco desatualizados, ou conectávamos diretamente à fonte para ter dados em tempo real, mas com um desempenho um pouco mais lento. O Direct Lake, de forma simplificada, junta o melhor dos dois mundos, desempenho máximo com dados em tempo real. Então, como vimos, esta jornada que vai do dado bruto até um relatório interativo e inteligente é extremamente poderosa. Ela dá a qualquer pessoa a capacidade de se tornar um contador de histórias com dados, de transformar uma folha de cálculo estática numa narrativa que pode mudar os rumos de um negócio. E isso leva-nos à pergunta final. Os dados por aí têm uma história? Será que não está na hora de a contar?